Fala família, tudo certo? A gente chegou aqui na nossa aula de permutação circular. Bruno, que parada é essa? Permutação, quando a gente começou a estudar, a gente pensou que era o número de possibilidades que eu tinha para organizar os elementos em uma fila. Então não entrava elemento e nem saía elemento. Quando a gente está pensando em permutação circular, a ideia é a mesma, não vai entrar e nem vai sair elemento. Só que aqui agora, ao invés de eu estar formando uma fila, a gente está formando um círculo. E qual é o problema do círculo comparado com a fila? Porque quando a gente pensa em fila, posso pegar até isso aqui, ó, que já está em fila. A gente sempre vai ter a ideia daquilo que está nas pontas, daquilo que está em primeiro. Se você pensa que isso daqui são pessoas dando mãos umas às outras, essa pessoa está dando mão à laranja, o laranja está dando mão ao azul e ao roxo, e assim por diante. Repara que quem está nas extremidades está com uma das mãos livres. Agora, quando você pensa em círculo, é como se eu conseguisse conectar esse roxo com o preto. Então ninguém vai ficar com as mãos livres. E qual é o segredo da gente pensar numa permutação circular, a gente pensar na ideia de círculo? É que círculo não vai ter início nem fim, como na fila. Se não tem início nem fim, a única coisa importante no círculo é quem está ao meu redor. Essa vai ser a parte crucial e é isso que eu quero que vocês entendam. E outro ponto, todo mundo vai estar no círculo, não vai estar? E essa pessoa não tem primeiro, não tem segundo, não tem terceiro, não tem uma posição correta. Então eu posso considerar que uma pessoa fixa vai estar nessa fila para aí então eu conseguir colocar as pessoas em volta dela. Isso é uma estratégia, por exemplo, que a gente tem para contagem. Enfim, a gente tem algumas possibilidades, eu vou analisar aqui com você. Vamos embora. Primeiro de tudo, né, é o número de maneiras que nós podemos formar uma roda com essa ideia. O importante é sempre pensar em quem está na esquerda e na direita. Como assim, Bruno? Vamos no exemplinho e a partir desse exemplo a gente vai tentar jogar a fórmula, viu que tem uma fórmula ali, né? De quantas maneiras podemos formar uma roda com 4 pessoas? Eu fiz um esquema para um exemplo específico. Coloquei aqui nossos elementos, a gente vai trabalhar com esses carinhos, eles vão ser as nossas referências. Se eu quiser formar uma fila com esses caras, eu tenho fila, tá? Estou pensando em fila. Eu tenho 4 possibilidades para o primeiro, 3 possibilidades para o segundo, 2 para o terceiro, 1 para o último. Isso daqui vai dar para a gente 24 possibilidades de formar uma fila. Mas quando a gente pensa em formar uma roda, eu já tenho uma situação diferente. Vamos ver um exemplo. Ó. Trouxe aqui para a gente. Vambora, me ajuda. Fechou. E para a gente conseguir compreender isso na moral, a gente vai ter uma vista de cima dessa roda, perdão. Então imagina que eu peguei esse carinha aqui como exemplo, esse verdinho. Ele está dando mãos para esse irmão, está dando mão para cá e para cá, formei uma roda. Quando a gente está olhando essa outra situação, eu tenho eles dando a mão nesse sentido. Aqui também e aqui também. Uma pergunta que eu te faço é, essas 4 rodas que eu formei, elas são distintas mesmo? Se você parar para observar, cara, é a mesma roda. A única diferença é que eu girei essa roda. Então, essa rodinha aqui, eu girei ela nesse sentido, e depois essa rodinha, eu girei ela nesse sentido, e assim por diante. Mas essas 4 rodas são exatamente as mesmas. Bruno, não estou conseguindo observar isso. Foca em um desses personagens. Foca no roxinho, por exemplo. Olha quem está à esquerda dele e quem está à direita dele. Vê se isso não acontece nas 4 rodas. Acontece. Isso vai acontecer para todos os personagens que estão aparecendo aqui. Bruno, o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que quando a gente vai fazer a contagem do número de possibilidades de uma roda, e aqui eu até te aconselho você fazer nesse esquema, tá? Ah, Bruno, a gente não vai fazer mais em linha? Isso aqui é só para te ajudar no impacto visual mesmo. Vamos contar o número de possibilidades que eu tenho de pessoas para formar essa roda. Vamos considerar aqui em cima primeiro? Quantas possibilidades de pessoas eu tenho aqui? 4. Para a esquerda dela, eu vou ter 3 possibilidades, depois 2 possibilidades e depois uma possibilidade. E isso daqui vai dar pra gente 4 fatorial. Só que isso daqui não faz sentido. Repara que, por exemplo, eu tenho 1, 2, 3, 4 rodas iguais. Bruno, por que a gente tem 4 rodas iguais? Porque eu sou capaz de pegar essa roda, já que são 4 elementos, eu sou capaz de pegar essa roda, girar ela uma vez, gerando uma outra roda igual a mesma. Giro novamente e gero uma roda igual à primeira. Giro novamente e gero uma roda igual à primeira. Se eu gerar de novo nesse sentido, eu volto para essa minha posição original. Então, todas essas rodas que eu destaquei aqui pra gente, elas estão sendo contadas no 4 fatorial. Mas todas elas são equivalentes por conta dessa possibilidade de girar e gerar uma roda que já existe anteriormente. Se são 4, eu deveria dividir esse meu resultado por quanto? Por 4. Lembra? Sempre quando eu faço uma contagem a mais, eu tenho que desfazer essa contagem. Então, estou dividindo por 4, que é o número de possibilidades que eu tenho de gerar uma roda e gerar a mesma roda que ela. Beleza? E isso daqui vai dar pra gente, ó, 4 vezes 3 fatorial sobre 4, vai dar pra gente 3 fatorial, que é igual a 6. Isso é uma possibilidade de pensamento, não a única possibilidade de pensamento.
Eu quero que você entenda que o que eu fiz aqui foi o seguinte: se eu tenho n elementos para formar uma roda, então a gente vai ter n fatorial sobre n possibilidades. N fatorial porque eu estou permutando n elementos, e n porque é o número de maneiras, número de formas que eu consigo girar a minha roda e acaba gerando a mesma roda anterior. Beleza? Isso é uma possibilidade. Tem gente que tem dificuldade de enxergar essa possibilidade, tudo bem. Então eu vou apresentar uma outra possibilidade para gente. Uma outra possibilidade é a seguinte: não importa qual seja a configuração. Vou deixar isso, vou apagar isso não. Não importa qual seja a configuração que você esteja pensando. Eu sei que todas essas que eu desenhei são iguais, mas vamos apagar uma dessas daqui. Ó. Vou deixar só uma, só a primeira como exemplo. Você concorda que esse carinha do rostinho rosa aqui, ele não vai estar sempre presente na roda? Sendo ele presente sempre na roda, eu posso pegar ele, por exemplo, assim como poderia ser qualquer outro, e fixar esse cara. Então aqui, vamos colocar ele como um elemento fixo, por exemplo. Bruno, por que ele e por que aí? Cara, não precisava ser aí, ele vai estar participando da roda. Pode ser em qualquer lugar, eu posso girar isso daqui, ó. Eu posso deixar ele aqui sem nenhum problema, posso deixar ele nessa parte de cima. Eu posso pegar esse carinha, eu posso girar, eu posso colocar ele nesse sentido, não vai fazer nenhuma diferença. Porque o que vai fazer diferença é quem está ao redor dele. E quando a gente pensa em possibilidade de pessoas que podem estar ao redor dele, vou deixar assim para você entender melhor. Eu tenho uma pessoa que vai estar do seu lado esquerdo, uma que vai estar à sua frente, outra que vai estar ao seu lado direito. E repara, esse cara aqui, eu estou escolhendo ele de forma fixa. E poderia ser qualquer pessoa, porque todas as pessoas vão estar na roda. Do lado esquerdo dele, tem quantas possibilidades, amigos? 3 possibilidades, pode ser qualquer um desses candangos. Depois, 2 possibilidades, depois uma possibilidade. Com esse raciocínio, fixando um dos elementos, repara que eu já acho direta a resposta 3 vezes 2 vezes 1, que é o 3 fatorial, que é equivalente a 6. Então aqui eu estou te dizendo que você pode responder um problema de permutação circular de 2 jeitos. Primeiro, fazendo a fatorial de todos os elementos e depois dividindo pela quantidade de elementos, que é a quantidade de vezes que eu giro e permaneço com a mesma roda. Justo? E a outra possibilidade, escolhe um elemento qualquer, pode ser qualquer um, fixa ele, porque ele vai estar na roda. Fixa ele e não tem posição, né? Não existe essa posição relativa ao mundo. A posição importante é relativa ali aos elementos do grupo. Quando eu faço isso, eu simplesmente preciso permutar os elementos que restaram ao redor dele. Então, uma outra possibilidade de enxergar essa fórmula é que é uma consequência da primeira, se você simplificar. É n menos 1 fatorial. Bruno, por que n menos 1 fatorial? Quando eu tinha 4 pessoas para formar uma roda, eu permutei 3 em volta dele. Se eu tiver 5 pessoas para formar uma roda, fixa uma e permuta as outras 4 ao redor dessa daqui. E assim por diante, tá bom? Qual que eu gosto de resolver? Irmão, as duas são sensacionais. Eu gosto de saber as duas. Tem algumas questões que são mais complexas, que eu prefiro usar isso aqui. Tem outras que eu prefiro usar essa. Então, assim, é interessante que eu tenha os dois raciocínios. E a gente vai tentar implementar isso nas questões.